Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Quem tá falando com vocês é o professor Douglas Canário, passarinho mais famoso do Brasil. E eu tô aqui, para quem ainda não me conhece, né, gente? Sou professor de Direito Administrativo e Legislações Específicas. E eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês de que leva aqui essa ideia. Calma que a gente vai trabalhar essa ideia do artigo 70 até o artigo 75 da Constituição. Eu vou te explicar essa ideia do controle interno e também do controle externo. Ah, Canário, aquele feito pelo Tribunal de Contas, isso, externo, ele vai trabalhar, ou seja, na atividade econômica, ou seja, verificando, controlando a atividade daquele órgão. Ele diz assim, ó, é um tópico da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Toma cuidado que isso já foi objeto de prova nesta literalidade aqui, ó, da forma que está escrito na lei. Isso está no artigo 170 artigo 70 da Constituição. E diz, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União, ou seja, vamos lá, a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, e operacional e também patrimonial da União e das entidades de administração direta e indireta. Quando ele fala das entidades de administração direta e indireta, tem União, Estado, todo mundo sabe, e a indireta tem fundação, autarquia, sociedade economia mista, empresa pública. Beleza. Quanto à legalidade, preste atenção, quanto à legalidade e legitimidade e economicidade da aplicação das subvenções da renúncia das receitas, será exercida para tudo. Primeiro ele diz para a gente, ó, legalidade, legitimidade e economicidade da aplicação. Como assim? Ele vai verificar legalidade, legitimidade e economicidade. Ele não disse mérito, então não viaja naquilo que você estudou lá em atos administrativos. Comigo eu falei contigo. No ato administrativo ele verifica o mérito quando for revogar o seu próprio ato. Toma muito cuidado. Mas eu disse também que o judiciário toca no ato do outro, mas não toca no mérito, ele toca apenas na legalidade. Então você toma muito cuidado com isso aqui. Aí ele diz, subvenções e renúncias de receitas será exercida pelo Congresso Nacional. Opa, quem exerce esse controle? O Congresso Nacional, mediante o famoso controle externo. Então, para até aqui tem um pedaço. Então, quando for verificar receita, legalidade, legitimidade e economicidade, é realizado pelo Congresso Nacional. Ele não disse um nem outro, ele disse o Congresso. Então, são os dois. Você já estudou direito constitucional, eu não preciso voltar nisso. Mas, ó, preste atenção. Quando ele disse para a gente isso aqui, a parte de exercido esse controle externo pelo Congresso, aí ele diz, e pelo sistema de controle interno de cada poder. Então, cada poder pode controlar internamente? Sim. Ou seja, eu posso verificar o meu órgão e verificar os atos que o meu órgão cometeu e eu mesmo voltar atrás daquele ato que eu pratiquei? Sim. Quando eu estou fazendo isso, estou exercendo o princípio da autotutela, revisão dos seus próprios atos. Neste momento que eu estou exercendo a autotutela, eu posso tocar no mérito, porque o ato ele é meu, mas o Congresso Nacional não toca no mérito, ele toca na legalidade, legitimidade e economicidade. Então não viaja, pelo amor de Jesus Cristo. Então deixa um pontinho aqui. Canário, não é possível que isso caia em prova. Então só para ter certeza que isso cai em prova, eu vou colocar uma questão bem tranquila aqui, ó. Nada absurdo, só para tu ter uma noção. Olha o que caiu numa prova lá de 2018, na prova de delegado da Polícia Federal. Em 2018 diz assim, ó, julgue o item a seguir relativo ao controle da administração pública. Ó, a fiscalização contábil, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública federal, sobre os aspectos da legalidade, mentira, Canário, legitimidade e economicidade. Perfeito, eu tenho os três aspectos. Integra o controle externo exercido pelo Poder Legislativo Federal com o auxílio do Tribunal de Contas. Ou seja, Canário, então é um controle externo exercido pelo Legislativo? Sim, exercido pelo famoso Congresso Nacional. Show de bola, Canário. Com auxílio do Tribunal de Contas. Gabarito emocionante. Portanto, ou seja, tu tem que ficar ligado no controle externo? Sim, esse controle pode ser exercido. Mas vamos lá, vamos bater mais um pouquinho. Prestará contas qualquer pessoa, presta atenção nisso aqui, qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Então vamos lá, todo mundo tem que prestar contas. Se presta contas, presta ao famoso Tribunal de Contas. Essa é a ideia, lógico. Mas preste atenção. Esse é o quê? Esse Tribunal de Contas, gente, ele vai trabalhar de uma forma aqui bem fácil, bem simples e bem direto. Sem muita discussão jurídica. Vamos naquilo que cai, aquilo que é interessante para o seu concurso. Meu objetivo aqui é só esse. Não é te ensinar todo o funcionamento interno. Não. Meu objetivo é só esse aqui.
Quando o Tribunal de Contas fica de olho, tribunal é um tribunal de contas que verifica as contas, por isso que o nome é TC, TCU e o TCE, perfeito. Esse Tribunal de Contas ele vai fazer o quê? Ele vai tomar conta do dinheiro público, porque o dinheiro não é seu, ou seja, aquele dinheiro não é do órgão, ou seja, baseado no princípio da indisponibilidade, tudo aquele dinheiro é dinheiro público. Então, se é um dinheiro público, entrou dinheiro ali, sim, quem é que vai fiscalizar? O Tribunal de Contas. Ele vai verificar se esse dinheiro está sendo empregado de forma correta ou de forma equivocada, de forma a vir subtrair e não prestar todas as contas. Comprei isso, tem que estar lá declarado que comprou. Fez uma licitação, tem que estar ali. Por que fez? Ou seja, onde eu quero chegar? Todo aquele dinheiro que foi dado para o órgão tem que estar ali dentro. Ou seja, declarado para você saber aquilo que fez e aquilo que deixou de fazer. Então, quando o Tribunal de Contas bate a porta de outro órgão e vai lá tomar conta, naquele momento o controle não vai ser interno. O controle vai ser chamado necessariamente de controle externo, que ele não verifica o seu mérito, ele verifica a sua legalidade, legitimidade. Toma muito cuidado. E também economicidade. Por que essa economicidade, Canário? Quando ele faz esse controle externo, presta muita atenção nisso aqui. Quando o tribunal faz, ou seja, o famoso, vamos lá, o Poder Legislativo, o Conselho do Tribunal de Contas, que ele diz na lei para a gente o famoso Congresso Nacional. E quando ele diz que esse Congresso, o Conselho do Tribunal de Contas faz esse controle, o Tribunal de Contas e o Congresso Nacional. Quando ele faz esse controle, presta atenção, esse controle é um controle, Canário, de tudo que tiver relacionado a dinheiro público. E quem é que tem que prestar conta desse dinheiro aqui? Qualquer um que seja pessoa física, pode ser pessoa também jurídica. Presta atenção. Quando ele verifica, ele sai da sua casinha, feliz e contente. Se você sai da sua casinha, feliz e contente, e vai olhar a casa do vizinho, presta atenção que isso é bem idiota, mas funciona. Aí tu não pode confundir com isso aqui. Quando você sai da sua casa e vai olhar a casa do vizinho, se você controla a sua casa, você controla a sua casa de forma interna. Se você controla a casa do vizinho, você tem que sair da sua casa. Se você sai, só pode ser chamado de controle externo. Tá comigo de verdade por enquanto? Pô, Canário, é simples. É o povo que fala bonito e complica. Então olha para cá. Se tem esse controle externo, Canário, esse controle externo feito através do Congresso Nacional, ele verifica 3 coisas que você tem que saber. O quê? A legalidade, a legitimidade e a economicidade. Ou seja, Canário, onde eu quero chegar? Se ele verificou legalidade, legitimidade e economicidade, consequentemente será o controle externo, exercido pelo Congresso Nacional, Conselho do Tribunal de Contas. E quem tem que prestar conta, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, qualquer um que receba dinheiro público. Tá comigo por enquanto? Coração ainda tá batendo, firme e forte. Tô sim, Canário, então vamos lá mais um pouquinho. Canário, esse pedaço eu já entendi? Então, vamos tacar fogo para mais um pouquinho. Mais um pouquinho, que assuma obrigação de natureza pecuniária, ou seja, dinheiro público. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União, o qual é competente. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. Então, vamos lá. Ele faz o quê? Ele vai apreciar as contas do famoso Presidente da República. Presta atenção, ele vai controlar. Ah, mas é o Presidente da República. Dane-se, mas o dinheiro é dinheiro público, então tem que estar de acordo sempre. Sempre que tiver dinheiro público, deve estar de acordo. Mesmo se for o Presidente da República, dane-se, não tem quem seja. Ou seja, se tem dinheiro público, tem que estar de acordo. Canário, qual o prazo que ele tem, Canário? Presidente da República, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 60 dias. Beleza? A contar do recebimento. Recebeu aquilo ali, vai montar um parecer? Sim. Esse parecer prévio, quanto tempo? 60 dias. Canário, conta do recebimento. Então, presta muita atenção nisso aqui, tá? Beleza? Verificar as contas do Presidente da República mediante parecer no prazo de 60 dias. Tem mais, Canário? Sim. Ainda o controle externo, ainda estou no controle externo, tá? Daqui a pouco a gente vai trabalhar o interno. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade
que resulte prejuízo ao erário. Ou seja, qualquer coisa que se foi que deu prejuízo para o erário, automaticamente é dinheiro público que está se perdendo. Então, quem vai verificar? O famoso controle externo. Beleza? Que será exercido pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas, que nesse caso aqui será o TCU. Show? Então vamos lá. Mais um cadinho. Mas é um pouquinho ainda sobre o próprio controle externo. Estou trabalhando ainda o dispositivo da lei. Controle externo do Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas. Apreciar para fins de registro a legalidade de todos os atos de admissão de pessoal e qualquer título de administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Como assim, canário? Da admissão de pessoal. Ele vai verificar para fins de registro a legalidade de admissão de pessoal para saber se a galera entrou de forma legal ou de forma ilegal. Está recebendo aquilo que está de acordo ou está em desacordo. Essa é a ideia. Excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão. Isso aqui que tu tem que ficar ligado. Ó. Por quê, canário? Porque é exceção. Bem como das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato de consórcio. Então vamos lá. Excetuados os cargos em comissão. Por que que não, canário? Ali eu entro a forma de provimento, que vai ser de cara a provimento efetivo, não usar ad nutum. Então tu fica ligado que ele vai apreciar para fins de registro a legalidade de quem for ad nutum? Não. Beleza? Excetuado quem for ad nutum, que é o famoso cargo em comissão. Cargo em comissão você já leu, já bateu comigo, a gente já bateu lá na aula específica, aquele cargo que é de livre nomeação e livre exoneração. Aquele cargo que não faz concurso público. Ele entra livremente e sai livremente. Por isso que é o chamado ad nutum. Beleza? Lembra sempre disso. Mais um pouquinho, ainda sobre controle externo, realizar por iniciativa própria da Câmara dos Deputados. Preste atenção, que aqui eu tenho iniciativa própria, tá? Preste atenção. Do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil. Sempre, canal, vai ficar natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Preste atenção que nesse momento ele vai fazer nos 3 poderes. Ele não vai ter somente um. Como assim, canário? Você lembra que você tem os 3 poderes? O famoso poder legislativo, o poder executivo? Isso, fala comigo. E o poder judiciário, perfeito. Se eu tenho os 3 poderes, presta atenção. Tem os 3 poderes. Um é o famoso poder legislativo, o outro é o poder executivo e o outro é o poder judiciário. Cada poder tendo a sua função, famosa função típica, e todos tendo a sua função atípica. Lembra que cada um tendo a sua função típica, o legislativo ele trabalha a ideia de legislar e fiscalizar. Opa, então o legislativo também fiscaliza? Sim, fiscaliza os atos do poder executivo. Toma muito cuidado. O executivo ele faz o quê? Não fala executar não, quem executa é milícia. Ele administra isso. E o judiciário faz o quê? Julga, judicante, jurisdicional. Beleza. Até aqui eu já consegui, isso aqui eu já sabia. Beleza. Então vem, por exemplo, canário, aqui o Tribunal de Contas e faz esse controle, canário, do que for verificado de forma operacional, orçamentária e financeira de cada um dos seus poderes? Sim. Isso é controle o quê? Externo. Agora, preste atenção nisso aqui. Eu, próprio poder executivo, estou controlando as atividades internas do meu órgão. Eu, executivo, preste atenção. E eu vou verificar aqueles atos que o meu órgão está cometendo. Se sou eu mesmo no executivo, isso passa a ser controle interno. Se eu tenho um sistema, por exemplo, operacional para controlar as contas, aí passa a ser controle interno. Toma muito cuidado. Quando vem outro de fora, sai da casa dele e vem entrar na minha casa, isso só pode ser chamado de controle externo. Perfeito? Beleza. Caraca, cara, é simples? Vamos lá, mais um cadinho então. Então já entendi que todos os poderes vão sofrer controle, sim. Cara, se for em caráter operacional, financeiro, orçamentário, sim, essa é a ideia. Então, vamos lá. Contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial. Isso é o dispositivo da lei, canal. Sim, é o dispositivo da lei. Aí ele coloca nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e também do poder judiciário. Pô, até o judiciário, cara, até o judiciário vai mexer com dinheiro público, então vai sim. Preste atenção. Quando ele for controlar o judiciário, ele vai controlar o judiciário exercendo atividades administrativas. Como assim exercendo atividades administrativas, caralho? O judiciário, quando tiver a sua função atípica de administrar, ele vai mexer com dinheiro público normal. Quando ele estiver julgando, ele vai estar apenas sentenciando alguém, essa é a ideia. Mas se ele está ali fazendo a sua atividade administrativa, os seus servidores, colocando os
seus servidores, nomeando e por aí vai, todo esse controle será exercido de forma externa pelo Tribunal de Contas. Sim, preste atenção. Então, ele pode fazer esse controle perfeitamente. Controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido o Conselho do Tribunal de Contas, ao qual compete fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais, de cujo capital social da União participe de forma direta ou indireta dos termos do trato constitutivo. Ou seja, tem dinheiro público? Tem, acabou. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio, acordo ou ajuste de outros instrumentos congêneres do Estado, Distrito Federal e do município. Ou seja, fiscalizar mais uma vez o quê? Dinheiro público. Então preste atenção, para tu não ter que decorar tudo. Qualquer um que tiver dinheiro público, pode ser empresa? Sim. Pode ser sociedade? Sim. Pode ser o que for. Dane-se, tem dinheiro público? Sim. Então ele vai fiscalizar. Por quê, Canário? Porque a ideia dele é fiscalizar o dinheiro do Estado, para que não venha gerar o famoso prejuízo ao erário. Exatamente para isso. O controle externo a cargo do Congresso Nacional, mais uma vez, será exercido para prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas casas ou por qualquer das respectivas comissões, sobre fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial, sobre os resultados de auditorias e inspeções realizadas. Então, ele vai prestar também as informações sobre aquele resultado que foi feito. Como assim? Pode ser feita uma auditoria no determinado município? Isso é, periodicamente. Mas dizem que encontra um monte de... Eu sei que dizem. Ou seja, mas para sua prova não. Para sua prova é assim que funciona. O Tribunal de Contas vai fazer esse controle? Sim. Ele vai lá e faz uma auditoria no município e verifica se todos aqueles documentos que estão ali dentro estão de acordo, estão de forma legal, ou se estão de forma ilegal, se estão praticando atos ilícitos ali dentro. Vamos que vamos, mais um pouquinho. Então, controle externo ainda, Conselho do Tribunal de Contas, aplicar os responsáveis em caso de ilegalidade, de despesa ou irregularidade de contas as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras, as combinações de multa proporcional ao dano causado ao erário. Como assim, galera? Ele pode ter também multa proporcional ao dano? Sim, ele pode estar praticando atos ilegais, ele pode estar praticando atos de improbidade, por exemplo. Ou seja, se ele pratica ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito, por exemplo, canário lá previsto no artigo 9º da lei de número 8429, nós já falamos na aula oportuna de 8429, de improbidade. Lembra que eu trouxe para vocês? Qualquer forma de ganhar algum tipo de benefício, se eu estou ganhando benefício, seja ele direto ou indireto, se eu estou ganhando, consequentemente o Estado está perdendo. Não tem como os dois ganharem. Beleza? É um jogo. Se eu estou ganhando, consequentemente o Estado está perdendo. Então eu estou enriquecendo ilicitamente e quem deixou eu fazer está gerando prejuízo ao erário. Então, naquele momento, caralho, eu vou ser responsável? Sim, com as combinações da lei. Aí ele diz, combinações de multa proporcional ao dano causado ao erário. Ou seja, eu verifico o valor do dano, por exemplo, se eu gerei um prejuízo ao erário, então eu posso receber aquela multa. Show? Ah, galera, necessariamente será improbidade? Não, só estou te dando este exemplo aqui. Show? Como é improbidade. Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada a ilegalidade. Ou seja, canário, ele vai dizer quanto tempo você tem para resolver. Ah, cara, tinha que ser imediatamente. Não, gente, nem tudo pode ser resolvido na hora. Então, o Tribunal de Contas vai lá e faz uma auditoria, faz uma fiscalização. E ele verifica o quê, canário? Que isso está errado. Ele vai lá e pune Tício, que fez a merda, e agora você tem que consertar a merda, que está acontecendo há bastante tempo. Então, o órgão vai lá e ele diz, tanto tempo. Então, ele vai assinar o prazo, quanto tempo ele vai verificar. Aí ele volta para verificar se está de acordo? Sim, ele pode voltar para verificar se está de acordo, sim. Então, ele vai assinar o prazo para que o órgão ou entidade e faça o quê, canário? Verifique os erros e conserte-os. Beleza? Vamos que vamos. Mais um pouquinho. Pô, o controle é muito maneiro, canário. Eu sei. Vem que vem. Mais um pouquinho, sustar, se não atendido a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Ou seja, se não foi atendido, ele vai o quê? Sustar. Representar o poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Como assim, canário? Se ele verificar se ele não tem poder para punir, então ele vai representar a autoridade competente, a quem tem poder para realmente punir. Mais um pouquinho. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada o sistema de controle interno com a finalidade de... Agora, esse é o famoso controle interno. O externo nós já falamos, que o Tribunal de Contas, beleza, com a Câmara o Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas, vai fazer o controle externo, verificando as irregularidades, aplicando as sanções que forem, que ele tiver competência, ou representando a autoridade competente, os atos que ele não puder. Então, preste atenção. Qual é a essência do controle externo, por enquanto, que eu quero que você tenha? Quando ele falar de controle, eu vou botar um E grandão aqui, de externo,
sendo totalmente diferente do que chamamos de controle interno. Controle externo. Primeiro bizu que eu quero que você saiba. Não verifica o mérito. Canário, por que não verifica o mérito? Porque o mérito é exercício do controle interno. É exercício do controle da autotutela, o famoso mérito administrativo. É quando o próprio poder faz esse controle interno. Os sistemas integrados, por exemplo, pode estar trabalhando? Sim, a gente vai trabalhar o interno daqui a pouco. Segundo o raciocínio de controle externo, Canário, que ele vai verificar a ilegalidade, se o ato, a legitimidade e a economicidade. Ele vai verificar legalidade, legitimidade e economicidade. Ele vai verificar, Canário, todo o caráter que tiver operacional, financeiro, orçamentário. Canário, eu tenho que ficar ligado, sim, no operacional, no financeiro, no orçamentário. Claro que eu também tenho o patrimonial. Então fica ligado, pelo menos nesses 4 aqui você já consegue matar muitas questões, se é controle externo ou se é controle interno, beleza? Aí ele vai aplicar as penalidades? Sim. As sanções? Sim. E por aí vai. Daqui a pouco a gente vai voltar para cá e eu vou fazer um quadrinho aqui da diferença do que você tem que saber, bem específico do externo e do interno. Agora, a gente já trabalha a ideia do controle que, Canário? Interno. Vamos começar a entrar no interno? Daqui a pouco a gente faz um quadrinho. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual. A execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. Ou seja, Canário, ele vai avaliar as metas previstas no plano. Ou seja, se é interno, ele vai verificar se estão de acordo com a lei. Só isso. Comprovar a legalidade e avaliar o resultado quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária e financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como de aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Ou seja, ele vai apenas comprovar a legalidade e avaliar os resultados. Perfeito? Se é interno, ele vai, não, está de acordo, ele está sim utilizando esse recurso, esse orçamento que ele está utilizando está de acordo, esse dinheiro público está usando para isso. Ele vai apenas comprovar que realmente aquilo ali é legal. Mais um pouquinho. Exercer, ainda estou no controle interno, hein? Fica ligado. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos haveres da União. Ou seja, ele exerce esse controle de operações, tudo, Canário, tudo que tiver, ele vai exercer, que for internamente. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Quando ele diz apoiar, Canário, é dar os dados necessários, por exemplo, eu posso estar ali dentro, conceder os dados necessários que o externo precisa para realizar. Exemplo, quando o Tribunal de Contas precisar, ele pode, por exemplo, verificar, está faltando isso, isso e isso. Aí ele vai dar todo o apoio necessário. Aí vem a súmula 346, 347, 473. 346. A administração pública pode declarar nulidade de seus próprios atos. Toma cuidado que aqui, quando a gente fala de controle, preste atenção nisso aqui. Esse controle dos seus próprios atos. Não vai dar espaço aqui, não. Vou botar de outra forma. Controle externo. Controla o quê, Canário? Controla os seus atos. Se são seus, é claro que são próprios, sim. Quando controla os seus atos, presta muita atenção nisso aqui. Para que você não se confunda. Aqui a gente vai entrar com 2 súmulas, depois eu entro na outra. Eu vou entrar na súmula 346 e a 473. Primeiro vamos falar dessas 2 súmulas aqui. Tanto uma quanto a outra. O que vai dizer uma súmula? Uma súmula vai dizer que a administração pode declarar nulidade. Opa, se a nulidade é anular. Preste atenção que a gente já estudou isso em atos administrativos. Eu estou partindo da ideia que você já assistiu na nossa aula de atos. E anular é o quê? Anular lá no artigo 53, por exemplo, a gente pode ler esse 4346 junto com o artigo 53 da Lei 9784/99.
Ué, Canaro, pode ler junto com essa súmula. O artigo 53 vai dizer para a gente que a administração deve anular seus próprios atos quando evado de vício de legalidade, pode revogá-los por motivo de conveniência, oportunidade, vírgula, respeitados os direitos adquiridos. E a súmula 346 diz que a administração deve declarar a nulidade de seus próprios atos. Naquele momento que ele verifica que ela anula os atos, ele está retirando o ato que foi um ato ilegal. Preste atenção, ilegal. E se é ilegal, Canário, gera o efeito, lembra? O famoso efeito ex tunc. Lembrou disso aqui? Se é ex tunc, retroage. Perfeito, tranquilão. Só que quando ele declara essa nulidade, ele verifica que a administração praticou um ato ilegal baseado no seu princípio da autotutela. Presta atenção nisso aqui. Baseado na autotutela, ele vai lá e verifica o ato que ele cometeu e volta atrás. Então a administração pode voltar atrás do ato cometido? Sim. O ato mesmo que seja ilegal? Sim. Se ela mesma está voltando, a própria administração, preste atenção, eu não estou dizendo que tem que ser necessariamente o executivo. Não, estou dizendo que é a própria administração. Eu tenho os 3 poderes, você já sabe disso. Eu tenho legislativo, eu tenho executivo e eu tenho judiciário. Se eu tenho os 3 poderes, cada poder desenvolve sua função típica, mas todos eles administram, seja o executivo de forma típica e os demais de forma atípica. Então, digamos que o próprio judiciário verificou que ele cometeu um ato ilegal, ele pode voltar atrás do ato que ele cometeu? Sim. Quando ele volta, o princípio da autotutela, a atividade dele de administrar e não a atividade de julgar. Você está comigo? O que mais cai é isso aqui. Isso é o que vai cair na sua prova. Então, olha no fundo do meu olho. Naquele momento que ele verifica essa autotutela, ele pode sim verificar o mérito administrativo. Presta atenção, ele pode tocar no mérito? Sim, porque é controle, isso aqui passa a ser controle interno, e no controle interno admite a revisão dos seus próprios atos baseado na sua autotutela. Ele pode verificar o mérito sim. Ih, dei mole, vou voltar. É assim que ele pensa. Então preste atenção nisso aqui. Controle externo, quando o Tribunal de Contas sai da casa dele e vai lá bater a casa do vizinho, pode? Não, porque não é mérito. Mérito ninguém toca. Tá comigo? Um poder não toca no mérito do outro poder. Então ninguém toca no mérito. Mérito é isso aqui, ó. Por exemplo, vou te explicar mérito de uma forma bem não jurídica. Dá um exemplo aí, Canário. Claro que eu dou. Vamos lá. Imagine que você tem seu filho. Pronto, seu filho. O seu filho fez merda. Você pode penalizar o seu filho? Pode. O filho da vizinha fez merda? Você pode penalizar o filho da vizinha? Não, Canário. O filho da vizinha é competência da vizinha. Beleza, é isso que eu quero. Olha pra cá. Eu não posso me meter na educação do filho da vizinha. A vizinha pode se meter na educação do meu filho? Também não. Maneiro. Por que eu não posso meter na educação do filho dela? Porque a escolha é dela. Opa, se a escolha é dela, aquele ato para ela é conveniente, para ela é oportuno. Logo, é o mérito dela. Você está comigo? Enquanto o ato dela for um ato legal, eu não posso me meter. Você está comigo por enquanto? Então é por isso que ninguém toca no mérito do outro? Não, não toca porque mérito é ato legal. Essa é a ideia. Portanto, daí existe a revogação e por aí vai. Agora, preste atenção. Preste atenção nisso aqui. O mérito eu não posso tocar. Enquanto o ato estiver dentro da legalidade, só quem pode tocar é o próprio poder, só pode ocorrer o famoso controle interno. Show? Ah, mas não é conveniente. Aí ele vai verificar o ato que ele for cometer. Agora a diferença. A vizinha tem um filho de 8 anos, com 35 quilos, bem magrinho, ó, uma criança. Aí a vizinha pegou uma madeira, imagina essa cena aqui, é horrível, é horrível. É porque a nossa memória, ela armazena de várias formas. Uma das formas é a emoção, seja emoções boas ou emoções ruins. Você memoriza com emoção. São 2 formas de memorização muito boas. Uma é a repetição, repete, e a outra é a emoção. Quer ver? Você não lembra o que você comeu ontem ou anteontem. Se não for uma dieta repetida, você acaba não lembrando. Agora, Canário, se minha festa tal, aniversário tal, casamento, tudo mais, você lembra por quê? Porque são datas que te lembram emoção. Então pode ter bastante tempo. Exatamente por isso que você memoriza. Então eu vou te explicar de uma forma ruim, uma emoção ruim, mas te faz lembrar. Dá exemplo aí, dou assim. A vizinha, com filho de 8 anos, 30 e poucos quilos, bem magrinho, moleque. Pega uma madeira, na madeira ela bota 50 pregos na ponta da madeira, pega a madeira e está batendo na criança. Eu te pergunto, porque a criança tirou uma nota vermelha no colégio. Naquele momento, aquela conduta é uma conduta proporcional ao ato? Pô, não, Canário, está exagerado. É ilegal. Passou a ser ilegal. Quando passa a ser ilegal, aí sim o poder entra. Aí eu entro o poder judiciário, por exemplo, desde que ele seja provocado. Mas enquanto o ato for legal, é mérito. No mérito não toca. Você está comigo por enquanto? Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar uma grande proposta pedagógica para você. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para você desculpas porque estou interrompendo o seu vídeo. Mas essa videoaula é uma aula demonstrativa para você conhecer o
potencial da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos somos um site especializado em concursos públicos, principalmente na área de segurança pública do estado de Mato Grosso. E nós preparamos vários cursos online específicos para vocês. Este vídeo é um vídeo destinado para aquele que sonha ser soldado combatente da nossa gloriosa Polícia Militar ou do nosso Corpo de Bombeiros Militar. Então, nosso curso é 2-1. Ah, professor, tem matérias comuns? Sim, 80% são disciplinas comuns. E nós temos algumas disciplinas especiais do Corpo de Bombeiros, onde lá na pasta do aluno está separado CBM, ou seja, serve apenas para o Corpo de Bombeiros Militar. Professor, explica pra gente aqui como é que funciona. Cara, nós temos cursos completos aqui, super atualizados. Temos o curso online, tá? 10 de R$40, melhor custo-benefício, tanto para PM quanto para Corpo de Bombeiros. Temos o nosso curso presencial, que é 10 de 120. Inclusive, no curso presencial, o aluno tem direito à transmissão ao vivo, que começa no dia 17 e vai até o dia 18 de fevereiro, ou seja, um dia antes do nosso aulão de véspera, que é o dia 19, dia 20 é a prova. Temos também o aulão de véspera presencial, tá, que custa apenas, olha só, R$100, você divide aí em 10 vezes, e nosso aulão de véspera online. Esse aulão de véspera nosso são de 10 horas. 10 horas com o aulão de véspera de professores aqui de Cuiabá que conhecem a banca da UFMT. Muitos são egressos da banca da UFMT. Então, galera, olha só, vem estudar conosco, que aqui eu tenho certeza que a maioria esmagadora dos alunos aprovados no concurso da Segurança Pública serão alunos da LAC Concursos. Eu garanto isso para vocês. Meus amigos, vem estudar conosco, fiquem com Deus. Tchau, tchau.